Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar nosso tutorial de Bev e hoje a gente vai falar sobre como criar testes unitários em jogos. Você pode se pensar, por que fazer testes em jogos, né? A gente tem que fazer várias coisas durante nosso jogo e toda alteração a gente quer que o resto do jogo continue funcionando. E hoje está cada vez mais comum ter equipes de QA ou os próprios programadores de jogos fazendo testes de unidades e partes dos seus jogos, para conseguir garantir que cada alteração consiga se manter o jogo em pé, que não tenha nenhuma alteração. Então, para isso a gente usa testes unitários, é uma coisa que eu quero ensinar para você aqui hoje. Então, para isso, vamos aqui para a nossa tela. Nós estamos com o nosso jogo aqui, né, desde o último vídeo que a gente explicou. Primeira coisa que eu vou querer fazer é começar a trabalhar com módulos, porque todo o código do nosso jogo está no nosso main. E uma boa prática quando a gente está trabalhando com um jogo, seja pequeno ou grande, é separar cada coisa em módulos específicos. Por exemplo, o que é responsável pelo nosso Snake vai ficar num arquivo separado. Tudo que for da tela, digamos assim, do grid do jogo, onde o Snake vai andar, vai ser um outro arquivo. E finalmente a parte de comida e etc, né? Tudo que a gente for criando, que faz parte, é um pedacinho do nosso jogo, a gente vai separando em arquivos diferentes e a gente chama isso de módulo. Então, como a gente cria um módulo? Aqui, na tela, eu estou usando o Helix, mas qualquer editor você consegue criar um arquivo. A gente vai criar um arquivo chamado src snake.rs. O OK ele vai abrir, se não abrir ele vai criar um arquivo novo. Então ele abriu para mim um arquivo novo chamado Snake. E aí o que eu vou fazer? Eu vou importar tudo que é responsável do Snake aqui do nosso main. E vou colar aqui. Outra coisa que eu preciso fazer é importar aqui o import do Bev no nosso jogo. Então eu vou colocar o import aqui também. Vou salvar. Um espacinho aqui e beleza. Bom, se eu fizer isso, nosso jogo vai funcionar? Não. Por quê? Se eu entrar aqui no meu startup, onde tem a função o sistema que inicia, né, o Snake, que é o Spawn Snake, tá falando que ele não existe dentro do escopo. Por que isso ocorre? Porque agora, como ele está no arquivo separado, o main não conhece esse arquivo. Então eu vou ter que chamar ele como módulo dentro do meu main. Para isso, eu vou criar aqui mod Snake. Esse mod Snake está me falando que dentro do meu source existe um arquivo chamado Snake, ou um módulo pelo menos. Esse módulo ele vai conseguir ler o arquivo, né, no caso o Snake.rs, para pegar os dados. Então, salvo aqui, ainda não está funcionando, porque agora eu preciso importar o Spawn Snake. Use Snake Spawn Snake. Ponto e vírgula, salvo. Beleza, aqui na linha 10 parou de dar erro, porque ele está lendo um Spawn Snake. Mas agora tem um outro erro, que é esse. A função Spawn Snake é privada. O que acontece? No Rust, toda vez que eu chamo uma função que começa com fn, são funções privadas. Se eu quiser que essa função seja lida por outros módulos que não seja o próprio snake.rs, eu tenho que declarar de forma pública. E como eu declaro uma função pública no Rust? Eu uso a palavra reservada pub. Agora ela está sem erro aqui e sem erros aqui. Agora eu vou rodar o nosso jogo. Vou dar um cargo run, ele vai rodar o nosso jogo. Beleza, nosso jogo rodou aqui, porém... Você acha que não é chato? Toda vez que você precisa fazer uma alteração, eu mudei o módulo, não mudei nada no código, mas eu preciso garantir que o jogo continue rodando, porque se eu começar a fazer muitas alterações e eu rodar o jogo quebrando, eu não vou saber o que aconteceu. Então toda vez que eu faço uma alteraçãozinha, eu preciso ver se tá ainda lançando a cobrinha no jogo, ou se tá fazendo a movimentação, fica mais trabalhoso do que fazer um teste automatizado. Porque o teste, eu vou rodando os testes conforme meu jogo está sendo feito. Cada alteração que eu faço, eu rodo os testes e eu garanto já que o jogo está, pelo menos, ainda as coisas que eu já tinha criado ainda estão funcionando. Então, vamos começar agora a criar testes para o nosso jogo. Então, eu vou voltar aqui para o nosso main e vou para o nosso Snake. Beleza. Então, nós temos aqui... O que eu quero fazer agora? Eu vou criar um teste. Como que eu crio testes em Rust? Primeiro, eu vou criar um módulo chamado teste. Abrir e fechar. Então, se você olhar aqui, eu tenho mod Snake. Aqui eu estou fazendo mod teste, mas eu abri um bloco de código que eu abro e fecha chaves. Isso quer dizer que eu estou declarando, na verdade, um módulo aqui e ele vai ter coisas dentro. E ele está contido dentro de Snake. Então, eu posso ter um outro módulo teste
em outros arquivos, porque o módulo teste só é enxergado, digamos assim, pelo Snake. Então eu criei aqui um abre e fecha chaves e criei um módulo de teste. O que difere ele do main? No caso do main, eu estou chamando módulo teste, é módulo Snake, né? Vamos voltar aqui. Então ele vai procurar aqui um módulo que se chame Snake, um arquivo, na verdade, chamado Snake. Se eu quisesse chamar um módulo chamado Snake dentro de Snake, eu teria que chamar aqui dentro do meu Snake RS, criar um módulo chamado Snake, por exemplo. E fazer aqui. Aí eu falaria aqui que eu quero o módulo do arquivo Snake que se chama Snake. E se eu quisesse propriamente dito chamar o teste, também Snake teste. Mas não é isso que eu quero. Eu só quero declarar o módulo. Então, quando eu abro e fecho chaves dentro do módulo, eu estou querendo executar aquele módulo dentro. Se eu só coloco o módulo teste, eu quero importar um arquivo que tem aquele nome, que é um módulo. Beleza. E como eu falo que esse módulo é um teste por Rust? Eu preciso usar uma anotação aqui, que é o CFG teste. Com isso, eu falo que esse módulo é um módulo de teste por Rust. Beleza. Outra coisa, o módulo de teste, ele não está dentro, ele não vê as funções que estão declaradas fora dele. Ou seja, se eu quero testar algo dentro do meu módulo Snake aqui, do meu arquivo Snake RS, eu tenho que falar para o meu módulo de teste para ele acessar as coisas da raiz do módulo dele, ou da raiz do arquivo que ele está chamando. Então, como eu faço isso? Don't use super asterístico. Com isso, tudo que está dentro do arquivo Snake eu consigo usar dentro do meu teste. Bom, vamos criar o primeiro teste. Para criar um teste, eu preciso chamar para uma função. Como vai ser o nome da minha função? Eu vou querer testar se a entidade que eu criei, que está lançando o Snake, está vindo com o componente Snakehead, que é o que eu reforcei no último vídeo, né? Que eu uso o insert que está aparecendo ali na minha linha 21, que aquela montagem de sprite representa o Snakehead. Então, eu quero testar se realmente, quando eu estou lançando meu Snake, a minha entidade está gerando um componente chamado Snakehead. Então, eu vou falar entity has Snakehead e abre um bloco código. E aqui, para mim falar que essa função é uma função de teste, não é tipo uma função auxiliar para alguma coisa do meu teste, ele vai rodar como um teste, eu vou ter que chamar aqui como teste. Fazer essa anotação aqui, teste. Beleza. Vou abrir aqui e vou começar agora a montar meu teste. Um teste em Rust, em qualquer tipo de teste, para quem já leu um livro como o do Kent Beck de testes, é separado em 3 partes: o arrange, o act e o assert. O arrange é para montar o que eu quero testar, o act é para fazer a execução do que eu quero fazer, né? E o assert é para pegar o resultado da ação, do act, e verificar se ele fez o que eu esperava que ele fizesse. Então, normalmente, para quem leu o livro do Kent Beck, a gente faria o assert primeiro e depois colocaria o nome do teste, fazia o resto. Porque eu vejo primeiro o que eu quero testar e depois eu dou o nome do que eu quero para o teste e monto o resultado, né? Para a forma mais didática nos nossos primeiros testes, eu já criei o nome, já sei o que eu quero testar, então eu vou começar pelo arrange. Então a primeira coisa que eu preciso fazer um let multi app e tem que criar um app, vazio no caso. Então app new. Aqui eu estou criando um novo app para o meu teste. E eu preciso que o meu app ele receba o sistema, né, que lança o Snake. Então app add system, igual a gente viu no último vídeo, eu preciso saber em que momento ele vai rodar. Vai ser no startup, e eu quero que ele rode o Spawn Snake, que é o meu sistema. Então, teve um a mais, aqui, beleza. Eu tenho aqui eu criei meu app e eu lancei aqui o meu Snake. E para me garantir que, né, o app, aquele não rodou, eu não dei um app run, por exemplo. Então, tem que garantir que pelo menos uma vez ele tenha passado pelo startup do meu sistema, do meu app. Então, eu vou dar um app update. Essa função que vai fazer ele rodar uma vez o app. Então, a gente sabe que ele carregou as informações já pelo menos uma vez. Agora, a gente vai fazer o nosso act. O act, a gente vai precisar pegar dentro do nosso app o nosso componente Snakehead. Para isso, para a gente pegar um elemento que está dentro do mundo do nosso app, a gente tem que chamar o app word. O word tem todos os dados do nosso jogo naquele momento de execução. Então, o que eu vou precisar fazer? Vou fazer um let multi-query e vou ter que criar uma query aqui para filtrar dentro do nosso jogo, nesse momento, se existe um componente chamado Snakehead. Para isso, o que eu preciso fazer? Um app.word, que é a nossa
que é o nosso mundo, né? Então, eu até coloquei aqui na documentação para vocês verem, ó. No ECS, ele provém acesso de todos os dados principais da aplicação, que é o nosso mundo. Então, tudo que foi criado no nosso jogo, que está, né, nesse momento criado, está em execução, ou pelo menos criado, vai estar aqui. E aí, eu quero filtrar ele, então vou usar um Query Filtered, que é essa função aqui, esse método dentro do meu Word. E aí eu vou ter que falar para ele que eu quero as entidades que ele me fale, todas as entidades que tenham Snakehead, que também é uma coisa que eu não quero, é que spawne o meu Snakehead em outros lugares do meu jogo. Então eu vou chamar aqui a minha entidade, que chama Entity. Então eu começo com o menor e chamo a Entity. Então eu quero ver todas as entities que estão dentro do meu mundo. Para isso eu tenho que falar with. Então eu quero todas as entities com Snakehead, que é a minha struct. E beleza. E aqui eu fechei. E aqui eu salvei. Beleza. Então aqui nesse código, eu não vou usar a função assim. Eu vou fechar a função aqui. E aqui no Query Filtered, eu vou usar o símbolo de 2 pontos 2 vezes para indicar que eu estou acessando estou fazendo uma query, né? E essa minha query, ela vai pegar tudo que é entidade que tem Snakehead. Então ele vai rodar uma query, vai verificar tudo que o meu jogo é identificado como entidade e vai filtrar nessas entidades aquelas que possuem dentro delas um componente chamado Snakehead. Se eu salvar aqui, deve dar erro. Beleza. Então eu fiz meu act. Agora eu vou fazer meu assert. O assert, ele tem uma macro pro Rust, que é o assert. Mas eu quero o assert equal, que eu quero verificar se o que eu estou se 2 valores são iguais. Se eles forem iguais, ele vai executar e não vai me retornar nada, então quer dizer que o teste passou. Se eles forem diferentes, ele vai lançar um panic. Então vai falar que teve um erro. E então quer dizer que não são iguais. É assim que funciona o assert nesse caso aqui. Então eu vou fazer query. Então eu vou fazer query.iter, que é para ele rodar um looping, né? Vou emprestar somente leitura o meu app.word. Vou dar aqui um count. 1. Opa, 2 não. 1. Ponto e vírgula. Beleza, o que eu estou fazendo aqui? A query, a minha variável query, ela já é uma variável que foi filtrada, então ela contém um array de todos os snakeheads que tem dentro de Word. Então eu estou interagindo no meu query, verificando dentro dos componentes do meu mundo se existe outra entidade, quantas entidades existem que tem o valor da entidade que eu possuo. Então aqui vai ter o ID da minha entidade, por exemplo, é 1, e sei lá, no meu mundo tem 500 entidades. Ele vai verificar todas que tem aquele valor do meu componente 1. Então ele vai verificar, não tem. Vai contar todos que tem aquela característica. No meu caso vai ter um só, mas poderia ter N. E outro ponto se não tivesse, ele vai voltar erro. Se tiver mais de um, vai voltar erro. No caso aqui, eu quero só que volte 1. Então, foi o que eu declarei. Então, aqui a gente montou o nosso primeiro teste. Vou dar aqui um cargo teste. Ele, no primeiro, vai demorar um pouquinho, mas assim, a gente pode usar um watcher, né? Que é uma ferramenta que fica rodando o teste toda vez que a gente altera o código. E beleza, que ele já terminou o teste e falou, testes passaram. Então, realmente, quando eu spawno, o meu spawn snake só tem um componente com snakehead no meu mundo. Então, assim, deixa eu voltar aqui para a câmera. Então, assim, eu consegui construir o meu primeiro teste. Consegui ver que eu poderia, né, depois colocar um watcher para ficar rodando teste toda vez que eu altero o código. E toda vez que eu alterar alguma coisa, se por acaso eu fiz alguma coisa e gerou 2 ou removeu o snake, ele vai dar erro aqui. E eu consigo me orientar para cada alteração se está tendo algum efeito colateral no meu código. E assim eu consigo manter uma melhor qualidade no meu código assim, com os meus testes. Então era isso hoje. Se você tiver qualquer dúvida, pode pôr nos comentários. Se você gostou desse vídeo e está acompanhando essa série, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos desse tutorial. E qualquer coisa, entre no nosso Discord, converse com a gente lá. É isso, gente. Muito obrigado. Até mais.